Economia e Negócios, com Ábido Filho. O Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 6 de maio o julgamento de ações que questionam a distribuição de royalties e de participações especiais oriundas da exploração do petróleo no Brasil. Os estados não produtores, eles querem uma fatia maior dos bilhões que são pagos pelas petroleiras. Vamos conversar um pouquinho com o Ábido Filho? Ei, Ábido, bom dia. Fernanda, bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Não produz, mas quer, é isso? Como que é? Não produz, mas quer? É por aí. Não quer mais, né? Porque eles já recebem. Recebe um pedaço, né? Menor, bem menor, é bom dizer. E, bom, o que acontece? Você lembra, Fernanda? Você cobriu isso? Eu cobri, estava no começo da minha carreira, começo da minha carreira de repórter, como tem tempo. Teve aquelas, lembra que a manifestação na Praça dos Namorados? Porque tudo isso, vamos lá, só para fazer uma retrospectiva aqui para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando. Na primeira década dos anos 2000, ali em 2005, 2006, foi anunciado o descobrimento do pré-sal, né? Que é essa fronteira de petróleo, né? Relativamente nova, que fez explodir a produção de petróleo aqui no Brasil. E de fato isso aconteceu, né? Estamos batendo aí em 4 milhões, 5 milhões de barris por dia. Né? O Brasil produzia 1 milhão e pouco, 2 milhões de barris até pouco tempo atrás. Então isso tudo é pré-sal. Aí lá atrás, nessa primeira década, essa perspectiva forte de crescimento fez com que os estados não produtores olhassem, poxa, isso tudo vai ficar, né, de royalty, né? Estou falando daquela royalty, participação especial, que é aquele dinheiro a mais pago, né, pelas petroleiras por causa, né, dos impactos causados pela exploração do óleo e do gás ali para os municípios, estados e pagos também para a União, é bom dizer. Os estados não produtores, os municípios, abriram o olho para isso, né? Poxa, tem uma grana violenta que vai entrar aí e vai ficar concentrada no Espírito Santo, Rio de Janeiro, principalmente, e São Paulo, né? Que são os estados que estão de frente pro pré-sal. E aí, lá no final dos anos, lá ali em 2009, 10, 11, 12, quando o governo colocou para discutir aquela história da modelo de concessão, modelo de partilha, né? Mudou a lei é de 2012, entrou ali um artigo mudando essa repartição dos recursos dos royalties e das participações especiais. E aí, Fernanda, aí que começa o problema, né? Porque você pega um estado como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Fernanda, a gente às vezes perde um pouco. O Rio de Janeiro produz cerca de 88% do petróleo brasileiro. Então a gente está falando de muito dinheiro para o estado do Rio, que é um estado que vem mal das pernas há muito tempo, né? Financeiramente falando. E para os municípios do Rio de Janeiro, né? Então, o Espírito Santo também, isso é importante, mas o Espírito Santo, além de ser um estado organizado, mais organizado financeiramente, o Espírito Santo produz, Fernanda, pouco mais de 5%, produziu em 2025, pouco mais de 5% do petróleo. Então, a gente está falando aqui, ó, se a gente somar royalty, participação especial, no ano passado, o governo do Estado do Espírito Santo arrecadou 1.430 de royalty e participação especial. E os municípios arrecadaram 996 milhões. A gente está falando aí de 2.420 milhões para municípios e estado do Espírito Santo. É um dinheiro importante? Sem dúvida nenhuma. Mas não é um dinheiro mais decisivo para o governo do estado, para o estado. É claro que é muito importante. Você pega municípios como Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim, é um dinheiro muito importante. Presidente Kennedy, que é um município pequeno, aliás, todos esses são municípios relativamente pequenos, né? Mas você pega Presidente Kennedy, faturou com royalties no ano passado 192 milhões de reais. Então é um dinheiro muito importante, principalmente para esses 3 municípios. Sim, mas sustentam nessas cidades, né? Como? Desculpa? Esse dinheiro do royalty, ele sustenta praticamente essa cidade.
lembra que o royalty não pode ser usado com custeio da máquina, né? Só para investir. É um dinheiro muito definido. Então, assim, sustentar, eu não diria, mas é um dinheiro muito importante. Ele sustenta, por exemplo, os investimentos, com certeza, dessas cidades. Uhum. Entendeu? Então, assim, é um dinheiro muito importante para esses municípios. E um dinheiro, Fernando, por exemplo, me ocorre aqui agora, o Parque Log, né, que é aquele planejamento estratégico que já tem lá na região de Aracruz. O governo do estado está discutindo, por exemplo, o Parque Log Sul. Um fundo usando recursos do royalties, lembrando que o Sul não tem Sudene, né? Então, assim, mas tem muito royalty de petróleo. Então, assim, um fundo usando royalties do petróleo está sendo discutido. Então, assim, você vê que é um dinheiro importante ali para a região sul. Mas onde eu quero chegar, vamos voltar para o nosso debate lá do STF. Aí lá atrás, os estados produtores falaram, opa, eu quero um pedaço desse dinheiro. Só que isso, por exemplo, para o Rio de Janeiro, por exemplo, é muito decisivo. E aí, Fernanda, esse negócio foi parar, e para o Espírito Santo lá atrás também foi mais decisivo. Tá? Se você atualizar os valores, o Espírito Santo chegou a faturar com royalty algo mais de 3 bilhões, cerca de 4 bilhões de reais. Estou falando do recurso atualizado pela inflação. Hoje a gente está falando aí de 2.400. Então o Espírito Santo vem numa queda de produção e o dinheiro deixou de ser tão decisivo como era antes. Segue sendo importante? Segue sendo, mas não é tão decisivo quando a discussão começou lá atrás. Para o Rio de Janeiro não, Fernando. Para o Rio de Janeiro, a produção do Rio de Janeiro cresceu, continua crescendo e o Rio de Janeiro continua em maus lençóis financeiros. Então está mais decisivo do que nunca. Bom, em 2013 esse troço foi judicializado, tá? E desde lá, Fernanda, numa canetada da ministra Carmen Lúcia, que tem uma liminar tornando inválido o artigo que muda a repartição dos royalties do petróleo, tá? Desde 2013, tá? E agora, dia 6 de maio, o Supremo Tribunal marcou o julgamento desse caso. Ele vem sendo protelado desde 2013, estamos falando de 13 anos, é muito tempo. E agora, ao que parece, vai ser julgado no dia 6 de maio. Então, nós temos um julgamento muito importante para o Espírito Santo, que são, né, em relação à distribuição dos royalties do petróleo, marcado dia 6 de maio no Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ficar de olho, porque é um dinheiro, como eu disse, ele não é tão mais decisivo como já foi aqui para o Estado, mas é muito importante, principalmente para a região sul do Estado, né? Então, vamos aguardar. Tem argumento para todo lado, né, Fernanda? Tem uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, isso tem um peso importante, mas agora quem vai definir são os ministros do Supremo Tribunal Federal para saber como que vai ficar essa repartição dos recursos do petróleo. É muita pressão vindo, né, principalmente do estado do Rio de Janeiro, que é responsável por 88% da produção brasileira de petróleo e que, como todo mundo sabe, enfrenta sérias questões orçamentárias há muito tempo, né? E você acha que há possibilidade de resolução ou de adiar isso novamente? Poxa, Fernanda, acho que não sei quanto tempo que eu estou comentando aqui, acho que foi a pergunta mais difícil que já me fez. Você sempre tem respostas. Que ser, não sei, Fernanda, assim, pelo tempo que esse negócio está sendo... A ministra Carmen Lúcia chegou em 2020 a pautar, ela é relatora, né? Chegou a pautar, o ministro Luiz Fux, que era o então presidente do Supremo Tribunal Federal, tirou da pauta, isso em 2020. Eu acho que, assim, está mais do que maduro para... Eu acho, não, né? Isso está mais do que maduro para ser votado, né? Você não precisa de 13 anos para analisar um tema como... Acho que 13 anos é o suficiente para analisar qualquer tema, né? Mas tem muita pressão, muita questão política envolvida. Concordo. Então, assim, é difícil te dar essa resposta, né? Principalmente vindo do Rio de Janeiro, que é um estado muito forte politicamente, é um estado de muita força de comunicação. Então... Vamos aguardar os próximos 30 dias e ali para o dia 5 de maio, no dia 7 de maio eu te dou essa resposta. Combinadíssimo. Te espero já com essa análise, viu? Tudo de bom para você, hein?
para nós, querido. Um grande beijo. Um beijo.